Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, mas vamos entrar um pouquinho na seara da disputa eleitoral em Maringá. As peças do tabuleiro estão se mexendo aqui. Alguns nomes conhecidos da política de Maringá, por exemplo, estão de volta ao cenário. Após 8 anos, por exemplo, o Humberto Henrique está de volta ao PT, o que tudo indica que o ex-vereador pode estar na disputa pela prefeitura de Maringá. O convite teria sido feito ao ex-parlamentar pelos presidentes, né, da sigla. O Mário Verri, que é do PT de Maringá, Arilson Chorato, que é o do PT do Paraná, e da Gleice Hoffmann, que é do presidente do PT nacional. Bom, um outro nome também que volta ao cenário é do Quinteiro, né? Ele também esteve distante do cenário político aqui desde 2018, quando foi candidato a deputado estadual pelo PSB. O Wilson Quinteiro planeja retornar à disputa eleitoral, ao que tudo indica aqui para 2024. E, inclusive, foi o próprio Quinteiro que publicou em sua rede social no domingo uma foto da visita que ele recebeu aqui do atual presidente do PRD, o Ricardo Franco, que ajudou, inclusive, a alimentar alguns boatos sobre a sua volta política. Aí, Calazans, começo contigo agora, perguntando o seguinte: isso muda alguma coisa no cenário da disputa eleitoral aqui em Maringá? A volta de alguns nomes já conhecidos aqui da cidade? Olha, eu acho que um pouco muda, sim, né? Os dois nomes, inclusive. Humberto Henrique, ele joga um peso maior na candidatura do PT. Ao meu ver, sim. O PT, há algum tempo, ele tem carecido para o PT maringaense um nome que fosse um nome mais de peso na disputa municipal. Pela história, pela postura do PT, o PT não abre mão da disputa, até por conta da necessidade de alimentar a sua chapa de vereadores, mas há algum tempo que não tem uma disputa com o nome de peso. E Humberto Henrique é uma pessoa que, mesmo tendo deixado a vida pública há alguns anos, né, foi vereador em mais de um mandato e é uma pessoa que tem trânsito pela cidade. Então, isso dá um pouco mais de relevância para essa candidatura, embora Maringá não aparente ser uma cidade ainda, né, que vá permitir que o PT tenha vida fácil nas eleições. E o outro nome, que é do Wilson Quinteiro, eu acho que ele também traz um fôlego diferente para o processo eleitoral. É um nome que faz parte da história política da cidade, participou várias vezes do processo eleitoral. Por mais que não tenha ganhado, especialmente nas eleições de 2016, nós conversávamos aqui, fez uma campanha gigantesca, foi muito bem votado, assumiu por 2 vezes como deputado estadual, foi secretário estadual. Então é o nome. Vai ter um pouco de dificuldade com relação à questão do Wilson Quinteiro, que é a estrutura partidária, né? Porque o PRD, o Partido Novo, o partido que é o resultado da fusão do PTB com o Patriota, é um partido que está acima da cláusula de barreira, mas ainda é um partido que tem uma estrutura pequena, né? Pouco tempo de TV. E nós temos grandes, sabe, para encerrar, a gente tem um detalhe nessa campanha, que são candidaturas gigantescas. Dessa vez, sabe, se confirmando o PSD efetivamente na candidatura do atual vice-prefeito Edson Escabora. De outro lado, o Silvio Barros, né, com toda a estrutura que tem do PP, né, e com mais o que vem apoiando o PP. E, de outro lado, o Paulo Rogério do Carmo, deputado, uma estrutura gigantesca, que até então vai representar mais de 50% do horário eleitoral, que é a junção de União Brasil com o PL. Então, sim, são candidaturas robustas demais. E o Quinteiro precisa se articular bem para que não fique uma candidatura sem estrutura partidária e aí ofuscada no meio dessas grandes candidaturas. Edivaldo Magro, há alguma surpresa nesse tipo de notícia para o senhor? A surpresa para mim, o Humberto Henrique voltar ao ninho petista até me surpreende, porque da onde ele saiu numa circunstância ruim lá no final da campanha em 2016, quando o partido acabou assumindo a candidatura do Ulisses Maia, sem conversar com ele, que tinha sido candidato. Saiu de lá com quase 14 mil votos em 2016, saiu meio atritadinho por outras razões também. E aí, 8 anos depois, lembrando que nesse período, vamos deixar claro, o Humberto Henrique desapareceu, né? Ficou bem afastado da vida política. Ainda é considerado um dos mais atuantes vereadores, né, da cidade. É importante reconhecer isso na sua trajetória. Tem uma trajetória muito exitosa no período em que ele exerceu a vida pública. Me surpreende, eu particularmente, no caso dele não me surpreende, mas me surpreende muito o Quinteiro, o retorno do Quinteiro. Lembrando que o Quinteiro tinha se despedido da vida pública, disse que ia seguir a carreira dele,
ainda que nesse período ele tenha permanecido na vida pública, desempenhando diversos cargos públicos. O PT, ao longo dos últimos anos, desde a época lá do Zé Cláudio, teve só uma disputa mais exitosa no segundo turno com o Pupim, né? O NVE, mas como foi com o Pupim, 2012. Né? Que acho que foi a grande última liderança que o PT tem que ter. Desde então não se construiu absolutamente mais nada. Na última eleição, em 2020, o Mariucci foi para o esforço, né? Sem as chances mínimas, né? E o PT, como o Calazans disse, ele padece de uma certa um viés, né? Um viés assim de que o maringaense, né? Por toda a história, ainda que o Zé Cláudio, o curto período em que o Zé Cláudio esteve na prefeitura, estava desempenhando um mandato muito promissor, infelizmente, né? As circunstâncias da vida o tiraram da vida, na verdade. Aí o João Ivo assumiu e uma série de circunstâncias fez um final de mandato bastante desastroso, né? Mas o PT pretende se reorganizar em função do poder que tem hoje, né? Tem uma série de razões para que o se reorganize. Mas é importante, viu? Talvez não seja exitosa uma campanha do Humberto Henrique no primeiro turno, mas no segundo turno tem um peso muito grande. Eu acho que um segundo turno, para quem o PT pender, ele acrescenta alguma vantagem. Inclusive, deixa eu até passar a palavra para o Victor Ramalho, porque antes de começar o programa, nós até falávamos isso, né? Talvez isso pode pesar para o segundo turno. Sim, né? Alguns nomes que vão surgindo pode pesar e pode desenhar alguma coisa já para o segundo turno, né, Victor Ramalho? Sim, Oséias. E uma coisa interessante que a gente deve observar mais de perto nos próximos meses sobre a questão do Humberto Henrique é que o PT está presente hoje, né, junto com outros partidos, no que eles chamam dessa coalizão Juntos por Maringá, que eles falam que esse grupo de partidos que ia se unir em torno de um único candidato. E antes do Humberto Henrique ser anunciado, né, como possível candidato do PT, essa coalizão já tinha outros dois pré-candidatos, né, no caso o Evandro de Freitas, do PSDB, e a professora Ana Lúcia, do PDT. Sendo a Ana Lúcia a única dos três com mandato atualmente, eu acho que não seria tão simples ela abrir mão de uma candidatura, então tem que ver como que vai se desenhar isso. É uma fase de experimentação, né? Não à toa esses nomes são jogados na mídia atualmente, é uma fase de experimentação, é uma forma de você até mandar um recado para aliados políticos antigos, né? Estou no cenário. É uma forma até de você forçar as estruturas de campanha que estão trabalhando nas pesquisas a colocar esses nomes nos indicadores das pesquisas para ver como eles performam e aí sim, mais para frente, fazer a formação desses grupos e usar, né, todo esse desempenho eleitoral nas pesquisas para conseguir barganhar algo lá na frente. Não imagino que todos esses nomes vão ser como candidatos, mas é algo que ajuda a fortalecê-los no momento, né? A gente lembra que são dois nomes que estavam fora do cenário político até pouco tempo atrás, mas que ajudam a mandar um recado. Por enquanto, né, Victor Ramalho? Dois nomes, e podem surgir em outros nomes também, que a gente, né, vamos acompanhar nos próximos meses, igual você falou. Regiane, para a gente passar a régua nesse assunto aqui, alguma coisa te surpreende, esse tipo de notícia? Nomes que estavam fora, né, do cenário começam a aparecer nessa disputa para o executivo, principalmente aqui em Maringá? Sim, claro, né? A gente já esperava que outros nomes aparecessem aí. E é justamente isso, o nome vindo do PT aqui é realmente o que me chama a atenção. Não me surpreende, mas chama a atenção, porque o PT ele teve uma votação expressiva aqui em Maringá, né? Para presidente. Não foi assim, tão lá embaixo. Foi muito mais do que eu imaginava. Na minha opinião, Regiane, na minha opinião. Bolsonaro fez 67%, 70%, mais ou menos isso, né? Segundo turno. Então, mas teve uma certa força aqui, né? Então, assim, ele vem realmente para trazer um desequilíbrio, não é um equilíbrio, né? Um desequilíbrio num sistema que parecia que está todo montadinho ali. Eu continuo achando que os três primeiros nomes citados, que a gente vem aí praticamente um ano falando, são esses que vão estar ali liderando, né? E que talvez vá para um segundo turno com ele, mas talvez, eu acho que não. Tá certo, um aspecto que me chama a atenção também que a gente observa é talvez a dificuldade do PT, não só em nível municipal, mas em nível nacional até, de conseguir formar novas lideranças, né? Sempre que tem vindo para o cenário político nos últimos tempos tentando resgatar nomes do passado. A gente está vendo em São Paulo atualmente a questão
filiação da Marta Suplicy, muito bem lembrado. Mas na política, né, gente? Vamos falar a verdade. A gente esse o sempre jogo fala aqui na deles, né? bancada que na política tudo pode acontecer, não é? Tudo. A gente vê inimigos políticos numa campanha e na outra já são amigos. Lula e Alckmin, E assim né? Eu por tenho que diante. lembrar, assim. a única reunião pública dessa frentona foi realizada no Hélio Moreira e era constrangedor como os candidatos se posicionaram lá na frente. Aliás, o Humberto Henrique usou muito bem a palavra, lembrando que aquela frentona tinha sido construída junto com a Lula, a tentativa tinha sido construída no escritório do Evandro junto com a Ana Lúcia. Então, é um interesse muito especial de dois pré-candidatos naquele momento. Então, assim, era muito constrangedor aquela Sim. situação. E lembrando que ali, se eu não me engano, o PSOL também já havia se manifestado como pré-candidato Tá. já.